Amém? Você pode sentar no seu lugar para nós começarmos. Ai, Jesus, aleluia. Me chamo Larissa, como viram no cartaz, para quem não me conhece. Tenho 34 anos, feito ontem, então estou aceitando parabéns ainda. E ainda estou em ritmo de festa, que eu sou festeira igual o Senhor Jesus. Então vim aqui celebrar a vida, pregando, porque quem me deu a vida foi Ele, e quem me dá a vida em abundância também é Ele, amém? Sou casada com o Flávio, um moço bonito, mas só pra mim, ninguém olha, viu? Você canta amanhã de olho fechado. Que também vai estar ministrando e cantando com vocês aqui amanhã. Sou mãezinha do Israel e do Caetano. O Israelzinho tem 2 anos e 5 meses e o Caetano 1 ano e 5. Estão lá em casa com a minha irmã, estava levemente preocupada, mas é muito curioso que sempre quando eu vou pregar num minuto que antecede a minha pregação, eu sempre recebo uma mensagem. Ela me mandou uma foto com eles assim, ó, brincando no carrinho, daí eu prego em paz, né? Porque você sabe que a criança está berrando, chorando, não tem problema. A maioria de vocês aqui é jovem, não passa ainda por esse tipo de tribulação, né? Não que eu não seja jovem, né, gente? 3.4, novíssima, plena na graça. Mas eu vejo o quanto que, agora que eu sou mãe, eu prego, o quanto que isso traz para o meu ministério ainda mais responsabilidade, né? Eu acho muito que quando eu estava aí só como uma jovenzinha aleluiada, que ia para um lado para o outro, tinha responsabilidade, só vamos que vamos, eu ia porque eu amo fazer isso aqui. Hoje em dia eu não faço só porque amo, eu faço porque é o meu chamado e o meu ministério. Porque existe um chamado e uma vocação, eu diria latente e literalmente gritante, lá na minha casa, que são os meus 2 pequenos. Então se eu saio da minha casa para pregar a poderosa palavra do Senhor, é porque eu creio que esse é o meu chamado. E esse é o meu chamado para te chamar para alguma coisa, amém? A palavra que Deus vai nos falar hoje, antes de nós pegarmos, eu perguntava ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer realizar na vida dos filhos que vão estar nessa conferência através da minha pregação? E Deus me falava sobre ânimo. Existem muitos versículos bíblicos, na verdade, em que eu vejo que o próprio Deus, os apóstolos, eles estão sempre dizendo para os seus irmãos: tende em vós bom ânimo. E eu quero que você substitua aqui talvez por uma palavra que para você faça mais sentido, mais energia, vitalidade, força. Quando você imagina uma pessoa animada, você não imagina uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa capaz de viver. Então quando Deus ele vira pra gente e fala: tende em vós bom ânimo, se Ele está falando para ter, eu vou supor que a gente não está tendo. E aí eu quero que você olhe para a sua vida hoje e você reconheça. Se quando você olha para a sua vida hoje, você olha para tudo aquilo que você tem vivido com Deus e em Deus, se você se percebe vivo, animado, forte, poderoso, ou se você tem vivido com Deus, mas você tem se sentido cansado, cabisbaixo, sem ânimo. Porque o que eu vejo que muitas vezes acontece no meio de nós, eu acho que agora, né, cada vez mais, né, com o avanço da internet, a gente vê muitas pregações por aí. E nós vemos uma pregação muito forte de algo que compõe também uma das faces do Evangelho, que é de nós falarmos sobre a cruz, o sofrimento, sobre nós abraçarmos o sacrifício da nossa vida. Mas entendam bem, amados, se o Evangelho ele é pregado e é falado somente sobre isso, só sobre tribulação, arrependimento, chega uma hora que de tanto a gente tentar, e a gente é tão porcariazinha, de tanto a gente tentar, a gente pode, nessa que tenta e às vezes consegue, mas na maioria das vezes não consegue, ficar desanimado. Então quando Deus ele fala na palavra tende em vós bom ânimo, Ele está querendo dizer que para além das lutas que a gente enfrenta para ser santo, para viver esse apelo de conversão, para lavarmos as nossas vestes que às vezes está encardido, então tem que esfregar, né? A gente precisa também ter bom ânimo. A gente precisa lembrar de que além do Evangelho proclamar para nós de que sim, é necessário que tenha arrependimento, conversão, luta e batalha, é preciso que nós também nos lembremos de que existe um Deus que Ele se preocupa com a forma como nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz também para nós em Eclesiastes de que a tristeza já matou a muitos.
Isso quer dizer o quê? Que se você tem vivido uma caminhada com Deus, você está lá tentando, e luta, e castidade, e aí vamos para a igreja, e vamos servir, mas você anda muito cansado e desanimado, eu quero te dar uma palavra de ciência agora. Deus não quer que você viva a sua caminhada assim. Sustenta a cruz. É claro que nós temos que sustentar. Eu não estou dizendo que é para você levar uma vida de moleza, de ai não, tá tudo bem, uma vida soft, suave. Eu estou querendo te dizer de que Deus quer te ajudar a sustentar a sua batalha com bom ânimo. É muito triste ver um monte de jovem dentro da igreja triste, cansado, cabisbaixo, sem ânimo. O evangelho de Jesus não é a boa nova. Se é a boa nova, então é boa, e o que é bom anima, alegra, vivifica. Então o Espírito Santo de Deus quer vir até nós através dessa pregação, nos dar bom ânimo. Então essa é a boa nova que eu tenho para a sua vida. Se você está vivendo com Deus e você está num marasmo de cansaço, de duas uma, ou você está doente mental e psicologicamente, você precisa de ajuda profissional, ou você também está vivendo a sua espiritualidade de forma equivocada. O evangelho não é parcial, ele é total. Tem cruz, mas tem ressurreição, redenção. Aleluia. Amém. Aplaude que é aleluia, minha gente. Não é para mim não, é para ele. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Vou beber uma água enquanto você pega aí. Capítulo 2 não, gente, já comecei errando. 12. Mas tá no Apocalipse. Erramos por 10. Apocalipse capítulo 12. Amém? Nós vamos ler daqui a pouco. Uma outra coisa que eu queria que vocês soubessem é que muitas vezes o que tira o nosso ânimo é nós andarmos tão somente em visão natural, é nós olharmos para situações tão somente com um olhar humano, é nós andarmos pela nossa própria visão. Quando nós nos reunimos numa conferência como essa, Deus ele vai falando com a gente. Todos os dias o que a gente faz? Todo dia a gente não está numa conferência. Todos os dias a gente vive uma vida ordinária. Então Deus ele nos tira da nossa vida ordinária para a gente viver um dia de conferência extraordinária, para a gente entrar num kairos, num tempo de graça, para isso aumentar o quê? A nossa visão sobrenatural. Uma das coisas que eu já quero dizer para você, que a gente muitas vezes vai andando só na visão natural e às vezes a gente não percebe. Se você ainda não percebeu, as nossas pregações e toda a moção do encontro aqui fala a partir de Apocalipse. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque o mundo fala que não é cristão, mas vive pegando nossos termos, né? A última coisa que eles pegaram é o negócio dos jovens apocalípticos. Quem que já viu algum reel na internet? E eu lembrando quando eu era uma jovem apocalíptica, né? O que eu lembro da minha época de jovem apocalíptica, porque eu sempre fui de igreja, né? Era o quanto que eu tinha uma capacidade enorme de ir em vários retiros e dormir pouco e trabalhar. Eu queria aquela energia de volta. Então a minha juventude apocalíptica, graças a Deus, foi bem gloriosa, foi dentro da igreja. Mas eles usam esse termo para dizer de um tempo de treva, é ou não é? Na época em que eu bebia muito, na época em que eu ia muitas baladas, na época em que eu beijava muitas bocas. Já estão usando o termo errado, mas paciência, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, esse filme é um filme apocalíptico, é um filme que mostra o fim dos tempos. Só que você sabe que na verdade a primeira tradução que a gente vai ter sobre Apocalipse é revelação. Em inglês, se você pegar uma Bíblia em inglês, não está Apocalypse, está Revelation. É a revelação de Deus. E se você vai lendo ali a história, no começo parece que você está, gente, que terror, socorro, o que está, nossa gente, o dragão vai pegar a mulher, meu Deus, o cordeiro, né? Tem gente que acha que tem que ler livro de ficção para ficar empolgado, não, lê a Bíblia, é cada história. E no Antigo Testamento? É a mulher que corta a cabeça do fogo, você vai ficar, gente, que loucura que é nesse caso aqui, é ou não é? No livro de Apocalipse, não está falando sobre o fim dos tempos, está falando sobre a revelação, pega essa, da vitória de Deus e da igreja.
Está mostrando exatamente a batalha do que acontece com a igreja e do que acontece comigo e com você. É aquela história emocionante, você fala, ai meu Deus, vai dar ruim. Ai meu Deus, o cordeiro foi imolado. Ai meu Deus, vai morrer. Ai, Jesus morreu. Ressuscitou e acabou com o capiroto. Glória! É disso que está falando. Só que presta atenção aqui sobre visão sobrenatural, para a gente voltar para a nossa compreensão. Na visão natural... Está na cruz, morreu, acabou. Coitado, o rei do judeu. Morreu. Na visão sobrenatural, morreu, mas ressuscitou. Vou voltar de novo sobre a nossa má compreensão que traz o desânimo. A gente fica só na cruz. Não passa dela. Não vai adiante numa compreensão. Não vai adiante numa maturidade daquilo que Deus quer que nós compreendamos sobre o Evangelho e sobre a vida no Evangelho. Vocês estão conseguindo me entender, sim ou não? Quando a gente fala de Apocalipse, a gente não está falando tão somente sobre o anúncio do fim dos tempos. É outra pira que está na internet também, né? Vamos tocar comida, fazer um bunker. Não sei se vocês são dessa vibe, mas para mim, o tempo está chegando, mas quando é? A palavra diz que a gente não sabe quanto. Qual que é o nosso apelo? Conversão. Deixar o pecado. É esse o nosso apelo, é assim que nós nos preparamos espiritualmente. Não se sabe o dia e a hora. Então preste bem atenção. A partir de hoje, todas as vezes em que você vê Apocalipse e alguém usar esse termo como tempos apocalípticos, já leva essa visão sobrenatural para você. Não é sobre o fim dos tempos, não é sobre um terror que virá sobre a terra, é sobre a manifestação da glória de Deus. É sobre um sofrimento que de fato acontece, mas é sobre a glória de Deus sendo revelada acima de todo o sofrimento. Amém? Vamos ler a nossa passagem. Apocalipse, capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres sobre a cabeça, 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo que nasceste. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia, dê um beijo nela agora. Sinal de amor à santa palavra de Deus. Minha gente, vocês viram que o cenário, pegando lá o pensamento antigo, né? É apocalíptico. Mas é apocalíptico nessa nossa visão sobrenatural de revelação de Deus para nós. Eu quero que você, não só agora, né, mas se você já não tem esse costume, todas as vezes em que você lê a palavra de Deus, para você poder mergulhar nela, imagina realmente essa cena acontecendo. Que cena de filme? Uma mulher, imagina isso, vestida de sol, resplandecente, com a lua embaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, e de repente aparece um dragão, mas não é um dragão. É um dragão que tem quantas cabeças, gente? Misericórdia, 7 cabeças. Credo, é um monte de boca para pegar nós. 10 chifres. E em cima das cabeças dele tem 7 diademas. E aí a mulher está lá em trabalho de parto. Eu não sei se você já pariu, acredito que a minoria de vocês. Se você já viu pelo menos um vídeo de uma mulher parindo, é uma cena complicada, viu, amados irmãos? Eu pari 2 vezes, é um negócio assim, ó. A definição de choro e ranger de dentes antes de ser lá no inferno para onde a gente não vai, aleluia, é o que acontece ali, porque é uma gritaria, viu? Aí tu imagina, a mulher está revestida de sol, a lua, as 12 estrelas, mas ela está lá, a palavra fala gemendo em dores de parto. Aí, como se a cena já não estivesse
apocalíptico o suficiente. Me aparece um dragão com 7 cabeças, falta cabeça para botar tanto chifre nele, e ele está pronto para devorar essa criança. Pronto, apocalíptico, visão sobrenatural. Mas essa criança nasce e esse dragão, ele é precipitado no inferno. Diante dessa cena horrorosa que você fica, meu Deus do céu, a mulher está gritando, parece que vai morrer, meu Deus, a criança vai nascer, meu Deus, mas se a criança nasce, acabou sofrendo, mas aí o dragão pega ela, meu Deus, é uma criança para 7 cabeças, 7 contra 1, morreu, acabou, ai meu Deus, socorro. E diante disso a palavra diz que o dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, versículo 5, mas não, nem dá muita explicação, porque é o poder de Deus, né? Mas como que é um bebê recém-nascido, indefeso, contra 7 cabeças do dragão com um monte de chifre? Aí você fala assim, ó, mas ela deu à luz a um filho, que regerá todas as nações. Olha que coisa interessante, né? Você fica primeiro assim, ó, meu Deus do céu, o dragão com as 7 cabeças. Mas na sequência fala assim, ó, e ela deu à luz a um filho. Gente, o que é um bebê recém-nascido? É uma tranqueirinha ali, um bichinho, parece um bichinho mesmo, todo melecado, aquela coisa. Como que um bebê recém-nascido sobrevive sem uma mãe? Inclusive quando ele nasce, ele ainda está ligado a ela. Ele ainda está respirando. Ele não nasce já respirando no nariz. Existe um tempo ali, né, em que você corta o cordãozinho para ele poder ser um ser humaninho por ele mesmo, porque ele ainda está conectado à mãe no primeiro momento. Ele é totalmente indefeso. Mas olha que bonito, no meio dessa vulnerabilidade de um bebê recém-nascido, a palavra já proclama a fortaleza daquela criança. Que olha que coisa bonita, não estava nela, estava em quem o fez, em quem o enviou. Vai dizer assim, ela deu à luz a um filho, que regerá todas as nações com cetro de ferro. E aí o que acontece? Antes que o dragão pudesse realizar qualquer coisa contra ele, fala de que ele foi arrebatado ao céu. Antes de que algo pudesse acontecer, ele foi arrebatado ao céu. Minha gente, você passa perrengue sim ou não? Ninguém passa perrengue aqui, luxo, vocês estão fazendo o que aqui? Porque minha vida é puro perrengue, é choro e, nossa, eu falo, eu estava brincando ontem, as meninas estavam lá em casa comemorando meu aniversário, eu falei, sabe aquele negócio do Auto da Compadecida, eu tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando tá assim, ó, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. Porque na maioria das vezes é tá ruim, ó, tá bom, não, tá bom, ai, ficou ruim de novo, é ruim, ruim, bom, glória a Deus, já tá difícil. É ou não é? É a vida do crente, é a vida do católico, é a nossa vida. Mas olha que coisa bonita. Parece que primeiro mostra, é a mulher, o sol, com a lua e o dragão, e não sei o que lá. O menino nasceu, Deus arrebatou. Quem caminha aqui com Deus? Não sei quanto tempo você caminha. Você não tem uma sensação de que parece que na hora que você já está ali, ó, puro, não tem mais nem o fio, né? Você está no fio do fio. Sabe quando o fio está para arrebentar e você fica no fio do fio, assim, ó, pendurado, nem está vendo o fio, mas tem um fio aqui, é tu, eres tu aqui. Parece que você fala assim, não, dessa não basta. Quem aqui tem ministério e já pensou em desistir do seu ministério? Levanta a mão. Eu também, pode abaixar. Eu já fiquei no fio do fio do fio e eu acho que eu já rompi com o fio, porque eu fiquei um tempo sem pregar e ministrar. Mas de repente, do nada, um menino nasceu e ele ressuscitou, e ressuscitou o meu chamado e o seu, amém? Está ressuscitando o seu chamado. Quantas vezes você, que inclusive já tinha um tempo de caminhada, não peco, não caio, prazer maravilhosa do Senhor. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Nossa, tanto tempo ali, infidelidade. Quando você vê uma banana, tu escorrega que tu fala, eita, quebrei o quadril, não levanto mais. Quando você acha que tudo está perdido na sua vida, quando de repente um menino nasce. Que menino é esse? Alguém sabe o nome dele? Fala, qual o nome dele? Quando Deus ele renasce na nossa vida, Ele já vem como um menino que nasce, mas que também, olha que mistério, ressuscita. Ressuscita sonhos, ressuscita ministério, ressuscita coisas que às vezes a sua memória humana não lembra, mas Deus não esquece. Deus tem falado muito isso para mim. Eu preguei esses dias numa conferência, Ele falava, se você esquece o nome dEle, Ele não esquece o seu nome. Se você esquece o seu chamado, Ele não esquece o seu chamado. Quando o menino nasce em nós novamente, não importa se o dragão tinha 7 cabeças, 20 cabeças, o que importa é que ele nasce. E quando ele nasce, renasce em nós a esperança. Isso era uma das coisas que Deus colocava no meu coração.
juntando com a moção sobre essa necessidade de nós termos bom ânimo, essa necessidade de nós olharmos para a nossa caminhada novamente e entendermos a nossa via de santificação, o nosso caminho, de fato como um trabalho de parto. Para quem nunca pariu aqui, que pela cara da menininha aqui, nunca pariu, já pariu? Já pariu? Já pariu? Não pariu? Não pariu. Eu parei 2 vezes, né? Já pariu, aleluia, minha irmã, ô glória. Gente, pensa numa experiência louca, né? Eu parei os 2 de parto normal, sem anestesia e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Em alguns detalhes, nessa passagem ela faz questão de meio que falar, né, de que ela gemia como em dores de parto. Alguns detalhes que eu queria falar para a maioria que nunca pariu, ou porque ainda não viu a experiência, ou porque são homens. Mas existe algo dentro do trabalho de parto, que todo mundo fala, nossa, isso aqui é um parto. Por quê? Porque não é, ai que dor, nasceu. É um processo, que para cada corpo é de um jeito, amém? Mas assim, de modo geral, se não houver nenhum tipo de complicação, existe um caminho que o corpo da mulher faz para que ela comece o trabalho de parto e aí ela chega ali naquele momento em que de fato o bebê nasce, em que ela dá à luz. E boa parte desse trabalho de parto, ele é sentido através do que chama de contração. Um parênteses, não sou da área da saúde, eu só pari, então se você é da área da saúde, ignora a parte de saúde, eu sou pregadora, amém? Mas que é o negócio da contração, que basicamente é o quê? São as dores que a mulher vai sentindo no corpo, que é o corpinho dela todo se preparando para ela parir. E o que são essas contrações? É muito doido, gente. Talvez você não entenda direito, eu estou falando, mas o motivo espiritual você vai entender. É o quê? O corpo, ele, pensa no nome, né? Contração, ele contrai e depois ele solta. É todo o corpo da mulher se contraindo para depois fazer esse movimento de expulsão do bebê. Basicamente é isso. Quando você está no trabalho de parto, isso começa mais ou menos assim. Só que vivendo a minha vida, de repente você sente, contraiu. Aí isso dura tipo 2 segundos. E depois descontrai. Aí nossa, você dá uma respirada e aí esse respiro dura 5 minutos. Aí daí a pouco o seu corpo contrai e descontrai. À medida com que o trabalho de parto ele vai, que a gente fala, engrenando, essas contrações elas começam a ficar mais ritmadas. Ou seja, olha que coisa mais bonita, né? Deus criou o nosso corpo tão perfeitinho, coisa bela. Isso vai se tornando uma coisa cada vez mais rápida e ritmada. Então seu corpo começa a fazer, contraiu, dura 5 segundos e volta. Aí tem um intervalo de 10 segundos. Quanto mais tempo, menos tempo de intervalo, melhor, no sentido de que o bebê está para nascer. Quanto mais a coisa ficar apertada, maior é um sinal de que você está para dar à luz. E olha que curioso. Você não acha não que essa história do dar à luz e das dores do parto tem uma relação muito forte com a nossa caminhada? Você não sente que a nossa caminhada com Deus é um momento em que parece que tudo se contrai e você fica ali e aqueles 2 segundos parecem uma eternidade, que você não sabe como que você vai suportar aquela dor e de repente um alívio. E vou dizer mais, que não necessariamente é um alívio de que a vida de repente fica boa, né? Mas é um alívio que às vezes a gente recebe até das nossas consolações espirituais. Estar aqui hoje é um alívio da contração da vida, é um alívio das batalhas que você enfrenta e só você sabe. Mas essa é a nossa caminhada. Contrai, esmaga, aperta, santifica, e depois a gente tem um momento de relaxamento. E a gente sabe, Deus sabe que a gente precisa disso. Voltando na nossa necessidade de nós termos bom ânimo. Mas de onde vem esse bom ânimo? E aí de novo, essa forma bonita dessa analogia sobre o trabalho de parto. Se de alguma forma, quando a mulher está no trabalho de parto, no começo ela, esse negócio aqui está começando a ter ritmo. O que aconteceu comigo, Larissa? No meu primeiro parto eu não sabia como era. No segundo, de alguma forma, quanto mais pesado ficava, era meu Deus do céu, será que eu vou aguentar isso aqui? Mas de outro, presta atenção nisso. Não é aula de parto, é sobre a sua vida espiritual. Quando eu apertava cada vez mais, eu falava, nossa, será que eu dou conta? De outro lado está cada vez mais perto de eu ver o meu filho. Você vive a sua caminhada com Deus pensando assim?
de cada vez mais que o negócio aperta, você fala, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Alguém lembra do meme do Juliana, se eu sair viva desse brinquedo? Você fala assim, Jesus, se eu sair viva dessa situação aqui, se eu suportar essa tribulação desse momento, ou você está tão imerso nessa vida, nessa contração, nessa dor, virou o irmão 6 horas, ai amiga, ora por mim, não sei se eu vou conseguir, está sempre choramingando pela vida, sempre desanimada, sempre triste, deu um blém no violão, você já está, em dor de parto. Calma, é só contração, bebê. Não queria te deixar chateada, mas é só contração, você vai ver na hora do expulsivo o que é, deixa pra lá. Como você vive a sua vida com Deus? É sempre dando muita moral para a contração. Ai, como é difícil. Ai, meu Deus do céu. Não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que você não tem que chorar. Não estou dizendo que você tem que fingir que não sente. Mas será que não é inteligente da nossa parte, ao invés da gente alimentar a visão natural? Lembra do começo da pregação? A visão natural da dor é você alimentar uma visão sobrenatural da glória. Não é você sustentar aquela contração pensando, está cada vez mais perto de eu ver o meu filho. Espiritualmente falando, está cada vez mais perto de eu ver o meu Senhor. E se eu suportar a dor do presente momento, o negócio vai apertando. Mas quanto mais aperta, mais eu estou perto do meu Senhor. Quanto mais eu sustento a batalha em fidelidade, mais perto eu estou do meu Senhor. Qual é o sentimento que você alimenta na sua vida com Deus? É a tristeza? É a cruz desse sentido pejorativo? É ai, o sacrifício, é ai, como dói, ai, como eu renuncio. Renuncio o que, caceta? Ai, não pode se pegar com os boizinhos? Deus tem mais pra tua vida, viu, minha irmã? Deixa você ter filho com esse boizinho, aí tu vai ver. Suportar uma doença, suportar a morte de um familiar, segurar o tchan é a coisa mais fácil que tem da vida, viu? Porque depois você casa, libera o tchan, se é que vocês me entendem, e a vida continua difícil. Todo mundo está casado, está liberando o tchan, e a vida continua pesada. Então a sua vida não vai acabar nisso. Fica tranquila. Aqui ó, sinto o meu abraço materno. Eu sei que não é fácil segurar o tchan, mas vai passar. E vão ter outras coisas que você vai ter que enfrentar na sua vida. Vai por mim. Você vai lembrar de mim, vai mandar uma mensagem no Instagram. Larissa, casei, liberei o tchan, a vida continua difícil. Eu sei. Deus tem mais para a sua vida. E você é capaz de suportar mais do que você imagina. Porque aquele que deu a prova dá a vitória, amém? Atenção a isso. Você é capaz sim de suportar a dor da contração. Não foi Deus que criou o seu corpo? Ai, mas está doendo muito e tudo mais. Quem só vai dizer que não está doendo? Dói muito. Só que quando você acha que não vai sustentar, esse é o momento em que a graça vem. Aleluia. É no momento que falta o vinho que Deus realiza um milagre. É no momento que você acha que você não tem mais forças. É no momento que você fala, eu vou desistir do meu ministério, eu vou desistir da minha vida com Deus, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir da conversão da minha família, eu vou desistir do meu ministério. É nessa hora, é nesse lugar onde você percebe que não é pelas suas próprias forças, é porque Deus te fez capaz. Deus criou o corpo da mulher para parir. Deus te criou para grandes coisas, e é Ele que faz em você. Sabe o que você precisa para passar da contração pelo parto e adiante? Entender que não é sobre você, é sobre o Deus que te criou. É Ele quem te faz suportar. Agora é uma escolha sua, sustentar isso olhando para a dor, ou sustentar isso olhando para a glória. Chega de cristão bundão com essa cara de morte. Chega de jovem que fica feliz na hora do louvor, mas na hora da oração não levanta a mão e fala, Deus, eis-me aqui, sou eu, me leve, eu quero, vou. Deus, eu vou sustentar sim. Deus, eu tenho sido infiel sim, mas eu vou morrer tentando. Desistir para mim não é mais uma opção. É assim que você vive a sua vida com Deus. E não é fazer só isso assim, eu vou, Deus, até o fim. É bravura, é coragem, é coisa que só o Espírito Santo faz por você. Porque eu sei que por você mesmo você nem levanta da cadeira, mas pelo poder do Espírito Santo você faz grandes coisas. Aleluia. É isso. Presta bem atenção nisso aqui. O que Deus está fazendo com você nesse momento é redirecionar o teu olhar. Uma das coisas que Satanás faz muito com a gente, isso tem sido uma revelação que Deus tem dado para mim e para o Flávio nas nossas conversas, é distração. Presta bem atenção nisso. Muitas vezes, quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente entende que, entre outras coisas, a gente tem que não pecar, beleza? Beleza, não pecar.
ser santo, ok. E você foca a sua vida em Deus, em não pecar e ser santo, ok. Só que você fica tão focado em não pecar e ser santo, você fica bitolado, você fica doido, você fica escrupuloso. E isso te distrai. Porque entenda bem o que eu vou te dizer, o seu chamado não é não pecar, o seu chamado é amar e conhecer a Deus. Quanto mais você ama e conhece a Deus, menos você peca. Quanto mais você foca nele, na glória dele, na igreja dele, na Eucaristia, na confissão, nos irmãos, nas conferências, menos você vai pecar. E às vezes você se distrai. Olha como o capiroto é capeta mesmo. É o demônio com 7 cabeças. Olha eu aqui, 7 cabeças também é 7 pecados. Fica lá. E você acha que você está indo por um bom caminho, por quê? Porque você está estudando sobre como não pecar. Você está estudando sobre como não ser virtuoso. Presta atenção no que eu estou falando. Não estou dizendo que você não tem. Estou dizendo, liberou, galera, não vão pecar. Porque é impossível amar a Deus em comunhão com o pecado. Amém? Eu estou querendo dizer o quê? Cuidado. Porque eu, Larissa, por exemplo, falei esse negócio de segurar o tchan. De novo, é o grande abraço, porque eu já tive muito problema com pornografia, masturbação, pega-pega com todos os meus namorados da igreja. E eu lembro que eu ficava tão focada em não pecar, que eu acabava não me enchendo de Deus. E olha que loucura, acaba que isso fazia com que eu ficasse mais fraca e eu pecasse. Olha que doido, distração, coisa do capeta. Uma outra coisa que Deus falava no meu coração, além de nós nutrirmos esse bom ânimo, de nós pensarmos em que nós queremos focar, é sobre Deus querer nos dar o seu sustento. No último versículo que nós lemos diz, versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que ela fosse alimentada. Na Bíblia Ave Maria fala nutrida. Deus falava para mim, esse povo precisa de sustento. Não dá para viver de miojo espiritual, minha gente. Não dá, não aguenta, não sustenta. 3 minutos preparou. O que a gente está fazendo aqui com você é miojo mastigado. Ai que nojo, né? Mas faz de conta que é gostoso. Miojo mastigado. A gente até abre tua boca e bota. Amém. Mas sabe quando Deus fala na palavra através de Paulo? Se considerasse o tempo para vocês serem mestres, né? E aí, até quando você vai ficar no banco da conferência? Poxa, meu. Tenho 2 filhos para criar, não dá para cumprir a agenda assim não. Até quando? Deus quer nos dar o seu sustento. Só que é como se tivesse uma fila e Deus, os anjos, a Virgem Maria, você imagina aí na sua cabeça, eles estão parados aqui na frente, com um monte de marmitinha espiritual para te dar. Você tem que ir até a marmitinha, pegar a marmitinha. Você já é grandinho, já tem mais de 2 anos, meus filhos já comem sozinho. Dá uma sujada, mas eles comem sozinho. E você se alimentar. Você vai à Santa Missa com que frequência? Malemar no dominguinho, você sabe que está disponível para você todo dia. Qualquer igreja, não precisa ser só na sua paróquia, lá perto do seu trabalho, da sua escola. Vai comungar, amadinho. Ou você acha que é o quê? É Ruffles, Doritos? Ou é o corpo e o sangue de Cristo? Alimento para nós. Pão da mamãe, pão da Virgem Maria, alimento para nós. Como que você quer ser sustentado se você não comunga? Como que você quer ser sustentado sendo que você não confessa? Uma vez no ano, mas eu tenho vergonha. Vergonha de pecar não tem, mas tem vergonha de confessar. Distração, capiroto, abre o olho. Mas eu tenho vergonha de confessar com meu padre, procura outro. Padre é persona Christi, é a pessoa de Cristo. Na dúvida, olha pro celularzinho, pro papelzinho que você anotou lá, sei lá. Abaixa a cabeça, vai no lugar que tem um confessionário. Mas para de ser tonto, de ser tonta. Você está perdendo uma graça que a igreja nos dá para te sustentar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu, Larissa, já fiquei um tempo sem confessar. Eu não coloco um tempo determinado, mas idealmente eu gosto de confessar pelo menos a cada 2 meses. Não só quando você já está, né? Tem vezes que eu falo assim, nossa gente, estou vencida. Olha, venceu já, minha confissão, estou precisando renovar. Eu percebo isso quando eu começo a gritar demais com meus filhos. Eu falo, nossa, estou vencida, gente, estou na bisteca, estou precisando renovar. E você ficar um tempo, acho que foi, sei lá, esse ano que eu acho que eu fiquei uns 4, 5 meses, pela correria e tudo mais, enfim. E eu fui me confessar. E eu gosto de fazer um negócio que eu chamo de pacotão de Jesus. Falo, vou dar um restart na minha vida espiritual. É hoje. Minhas crianças vão para a escola à tarde. Eu falo, fico me arrumando ali, bonita que sou. Chego lá, tem uma paróquia em São Bernardo. Eu moro em Santo André, né, no ABC. Tem uma paróquia em São Bernardo que todos os dias tem missa e confissão. Enquanto a missa está acontecendo 3 horas da tarde, lá na matriz de São Bernardo. E aí você chega lá, você vai participando da missinha. Aí você já confessa, você comunga, já fica ali adorando um pouco Jesus, se pata o resto um tercinho. Mano do céu, é impossível que você saia de lá a mesma pessoa.
você sai de lá sustentado. É impossível que você venha para uma conferência dessa e é surra de Bíblia, é Padre José Eduardo pregando para você. Ai, que chique isso aí, gente. Aí vem, daqui a pouco vai ter a Santa Missa. Ai, não acabou hoje não, é amanhã, é outro dia. É impossível que você não saia daqui sustentado. Só que isso aqui, minha gente, é a feijoada espiritual. Redenção tem uma vez por ano. Você vai ficar sustentada até novembro do ano que vem? Tem que comer arroz e feijão todo dia. Tem que se alimentar de Deus todo dia. Ai, Larissa, lá vem você falar de novo, tem que rezar. Tem. Se não rezar, o bicho come. Vai comer, vai ser comido. A gente é fraco, reconhece. Mas olha que coisa bonita. Deus fala que Ele alimentou aquela mulher. Ela ficou no deserto. O deserto é o que nós temos vivido. O deserto são essas lutas que nós temos enfrentado. Para nós seguirmos, eu queria fazer algumas considerações importantes a respeito de algumas figuras místicas do que essa passagem traz para nós. Fala sobre a mulher vestida de sol. Eu fiquei me perguntando sobre isso, pedi ajuda aos universitários. Acho que a maioria de vocês aqui é de igreja, então deve conhecer ali a galera do catequista, sabe? Eu tenho a graça, que chique, minhas amigas, ser muito amiga da Vivi. A Vivi é a esposa do Alexandre. Inclusive uma revelação, né? Todo mundo acha que quem movimenta aquele negócio ali é o Alexandre. Eu vou revelar, é a Vivi, viu? Porque o Alexandre trabalha muito fora. É ela que na maioria das vezes está respondendo as coisas ali. Se esse negócio estiver sendo gravado, Vivi, você vê, eu amo você, sua vida é uma grande inspiração. E eu falei, amiga, estou fazendo umas pesquisas aqui sobre esse negócio da mulher vestida de sol, mas não estou achando. Nossa, cada hora fala um negócio, eu preciso de um negócio denso. Me fala em que documento da igreja, onde que eu vou atrás disso, né? Para eu conseguir ter uma compreensão. E ela maravilhosamente me mandou os documentos da igreja e tal, e eu fiquei estudando, enfim. O que a igreja ela vai falar sobre a mulher vestida de sol? Bento XVI ele vai dizer de que a mulher vestida de sol, ela é Maria, e ao mesmo tempo ela é a figuração da igreja. Quando a gente fala a mulher vestida de sol, está querendo dizer o quê? Vestida de Deus, poderosa em Deus. Ela não é imaculada, ela é vestida de Deus. A lua embaixo dos seus pés, a lua tem uma figuração de morte, de pecado. Ou seja, embaixo de seus pés é mostrando a Virgem Maria vitoriosa sobre a morte e o pecado. E inclusive fala que ela é aquela que vai dar a luz ao menino que será o poderoso das nações. Ou seja, a grande contribuição da Virgem Maria com a lua embaixo dos seus pés e vencendo o pecado e a morte. E por último fala que ela tinha na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas que simbolizam as 12 tribos de Israel, que simbolizam a igreja. Ou seja, posiciona Maria como vestida de sol, cheia de Deus, a lua embaixo de seus pés, vitoriosa sobre o pecado e a morte, e em comunhão com toda a igreja, representada as 12 tribos de Israel. O que isso significa aí? Eu não sei você, mas às vezes eu vou entrando nesses negócios e depois eu falo, mas Kiko, o que eu tenho a ver com isso? No que isso aqui reflete na minha vida? Um outro detalhe curioso sobre tudo isso. A gente fala de um lado sobre o quanto a Virgem Maria, ela é revestida dessa humildade e ao mesmo tempo ela é revestida desse poder, essa dualidade, né? O quanto ela é citada pouquíssimas vezes na própria palavra de Deus, mas o quanto que com o passar do tempo a igreja ela se tornou muito mariana. E você não acha curioso de que em uma passagem bíblica a explicação que nós temos sobre a mulher vestida de sol é de que ao mesmo tempo ela é Maria, mas ao mesmo tempo a mulher é a igreja, ou seja, somos nós? Não é curioso pensar de que a palavra de Deus pega uma mesma simbologia de uma mulher vestida de sol e ela diz que é Maria e somos nós? Eu li isso e eu falava assim, por que Maria está metida aí nesse meio? O que Maria está fazendo aí? O que isso significa para nós? E algo que Deus colocava no meu coração é de que Maria, ela veio para nos dar ânimo. Qual foi o outro momento em que Maria ficou metida ali no meio? Vocês lembram? Pentecostes. Na verdade, antes de Pentecostes acontecer. No último capítulo do Evangelho de São João, acontece a ascensão de Jesus ao céu.
E antes de Jesus subir aos céus, ele pede para que os discípulos perseverem em oração. Presta atenção. E ele faz a promessa do envio do Espírito Santo sobre eles. Ele fala: fiquem aqui, permaneçam em oração. E ele faz a promessa: porque o Espírito virá sobre vós e ele vos dará força. Jesus estava falando: perseverem em oração, porque o Pentecostes vai acontecer. E quando o Espírito vier sobre vós, vocês vão ser capazes de darem início à minha igreja. Eu tenho para mim de que os bichinhos, vamos falar que eles não prestavam muita coisa? Vocês já leram o Evangelho, né? Um mais doidinho que o outro. Eu tenho para mim que se a Virgem Maria não estivesse ali no meio, como boa mãe falando: vamos rezar sim. Ah, mas vamos rezar, bora. 50 dias perseverando em oração. Como que eles iam viver o Pentecostes se não perseveraram? Então, de alguma forma, se em um momento da história Maria permaneceu no meio deles de forma tão presente, foi para dar ânimo para eles na oração, para que eles vivessem Pentecostes. E uma das teses de São Luís Maria Montfort é de que Maria, ela retorna na igreja, observa os tempos, de forma tão poderosa para anunciar o fim dos tempos. E não para a gente olhar para isso de forma apocalíptica, mas para nós olharmos para isso e nós sermos animados pela Virgem Maria, de que nós vamos conseguir. Ela foi aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor. Ela foi aquela que ouviu o anjo dizendo: olha, você vai engravidar do Jesus. Ela fala: mas como? Ele virá sobre você. A sombra do Altíssimo está sobre ti. Ela creu. E ela foi a Isabel e anunciou, e viveu, e viu o filho morrer, e viu ele ressuscitar, e viu o Pentecostes, e viu a glória, e nos vê, e nos dá força. A Virgem Maria é aquela que vem em auxílio da sua igreja nesse tempo, para nos ajudar. Uma das moções centrais dessa conferência é: o Espírito e a esposa dizem vem. Além do Espírito e a esposa dizerem vem, a esposa Maria, a esposa a igreja, nós, além deles dizerem vem, nós precisamos da ajuda da Virgem Maria, para que nós tenhamos bom ânimo para suportarmos essa espera, para que nós tenhamos bom ânimo, para que a gente não olhe para as coisas apocalípticas, para as coisas que têm tirado o nosso ânimo, e nós vivemos em estado de desolação eterna. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus deseja nos dar um Espírito que nos dá força, que nos dá ânimo. Deus já quer que nós vivamos um tempo de espera pela sua vinda gloriosa, não como uma mulher que somente sofre dores de parto. Deus quer que nós vivamos como essa mulher que dói, que vive as dores do parto, mas que não vê a hora de ver o seu filho. Que nós soframos a nossa vida com Deus, as demoras de Deus, a renúncia do pecado, mas não dizendo: ai, tá doendo, mas com uma esperança dentro de nós, que na verdade anuncia de que Ele vem, um espírito de Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em Sabedoria capítulo 3 diz assim: aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, mas dentro de si carregavam uma esperança cheia de imortalidade. Esse é o segredo dos cristãos. Aos olhos humanos, às vezes até aos seus próprios olhos, você vive uma pena, você vive uma vida que você fala: meu Deus do céu, nada dá certo. Mas dentro de você, você carrega uma esperança cheia de mortalidade. Você carrega um desejo de encontrar o Senhor Jesus e dizer: valeu a pena sustentar tudo que eu sustentei. Como você tem vivido a sua vida com Deus? É de forma cabisbaixa e como se o seu Deus tivesse morrido na cruz e não ressuscitado? Ou você vive em uma esperança, em uma santa expectativa, assim como veio, assim como morreu e ressuscitou, Ele virá. Eu vou ver o meu Senhor, eu vou contemplar a glória de Deus. Aonde está a sua esperança? É de que a sua vida vai dar tudo certo? Não estou profetizando que vai dar tudo errado, mas se o seu coração está nas coisas dessa terra, Paulo diz: que pobreza. Onde está o seu olhar? Se você tem se sentido desanimado na sua caminhada, se você não tem conseguido olhar para a direção certa, esse é o tempo e o momento de você nutrir dentro de você um ânimo que só uma esperança cheia de imortalidade traz para você.
gozar de uma vida celeste. Não é um ânimo de casar, ter filhos e postar no Instagram que você tem uma família numerosa. Isso passa. Isso passa. E se você não sustenta isso com uma visão da glória, você não sustenta. Vamos ficar em pé para a gente rezar? O que eu quero dizer para você, para nós orarmos nesse momento, eu acredito que algumas coisas elas ficaram mais fortes no seu coração do que outras, mas eu queria que nós rezássemos especificamente agora, pedindo a Deus o bom ânimo dos primeiros cristãos, o bom ânimo dos mártires que estavam ali para morrer, mas estavam nutrindo dentro de si uma esperança cheia de imortalidade. Deus precisa nos dar essa santa esperança e essa santa alegria para que a gente sustente. Se você não tem sustentado as suas batalhas, a sua vida com Deus e a sua santidade, não é porque você é fraco, porque você é